Pessoal, bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Técnicas de Programação Aplicada em Engenharia. Hoje a gente vai ver sobre encapsulamento, um dos principais conceitos da orientação a objetos, certo? Um dos conceitos mais importantes da nossa disciplina. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é tipo abstrato de dados. Suponha que você tenha feito um programa, um código em C ou C++, sem usar orientação a objetos, tá? Como vocês viram lá nas disciplinas anteriores de algoritmos, e você fez um código para um banco, para poder tratar uma conta bancária, ok? Para poder tratar essa conta bancária, você vai precisar tratar as operações, os dados dessa conta bancária, as suas operações, e também ela é uma conta que tem um limite especial, ou seja, a sua conta pode ficar negativa até um certo limite que o banco cobre aquela despesa por um determinado período. Bom, para fazer esse código, suponha que você então tenha criado um registro, certo? Vocês já viram lá na introdução aos algoritmos o que é registro, ou seja, uma struct, para poder guardar os dados da conta, como o titular, o número da conta, o saldo, o limite e por aí vai. Suponha também que você tenha criado funções para as operações que envolvem a conta. Então você criou uma função para consultar o saldo, outra para fazer transferência, entre contas, para fazer saque e por aí vai. E você tratou dentro dessas funções essa questão do limite especial. Então o saque você deixa fazer saque, deixa o saldo ficar até negativo, desde que seja até o limite, na transferência também você tratou. Bom, esse conjunto, ou seja, a struct que você criou, mais as funções que você criou para poder operar sobre essa struct, formam o que a gente chama de tipo abstrato de dados, certo? Então, um tipo abstrato de dados é um conjunto de dados e as operações sobre eles com uma finalidade específica. Então, a gente pode dizer que dessa forma a gente definiu um TAD, um tipo abstrato de dados, para representar uma conta bancária. Repara que é um tipo, da mesma forma que int é um tipo, boolean é um tipo, só que no caso é um tipo abstrato, porque a gente é uma abstração nossa considerar que essa struct mais operações, isso tudo junto forma um determinado tipo. Okay? Bom, mas qual que é o problema de implementar essa conta bancária usando structs? Aí eu vou brincar aqui que são os outros programadores. Vou dar uma situação para vocês, para isso ficar mais claro. Suponha que um outro programador que trabalha com você na equipe do banco, ele vai usar o seu código, ele não pode alterar o seu código, tá? Ele só vai usar o seu código para fazer uma outra parte qualquer do sistema. Tá ok? Então o que você espera? Você espera que ele vai utilizar as funções que você criou, certo? Então se ele precisar mexer na conta, você espera que ele não fusse diretamente nos dados da struct. Você espera que ele use as funções que você criou, afinal você criou para isso. Mas o que impede que ele acesse os dados da struct diretamente e altere os valores dos dados? Da maneira como a struct normalmente é feita, nada. Ok? Ou seja, se ele tem acesso à struct e pode alterar os dados, quem garante, por exemplo, que ele vai seguir a questão do limite especial da conta? Quem garante que no código dele ele não vai fazer uma alteração de dados que permita com que a conta fique negativa além do limite, por exemplo? Não tem nada no código que impeça o outro programador de fazer isso. Tá ok? Então, note que a struct ela não consegue proteger os seus dados. Então, na verdade, se o programador tiver acesso à struct, ele vai conseguir alterar os dados usando outras operações, outras funções que ele criar. E isso pode causar muitos problemas quando a gente tem uma grande equipe de desenvolvimento. Ok? Então, não é que as pessoas são sacanas, né? Eu estou pensando, você deve estar pensando, mas por que outro programador vai me sacanear? É só conversar comigo. Não é isso. É porque a outra pessoa, muitas vezes, ela nem te conhece, ou foi uma pessoa que entrou na empresa depois que você já tinha saído, então ela não sabe, talvez ela não saiba exatamente o que deveria ser protegido, quais são as regras que deveriam ser seguidas. Ela está simplesmente tentando fazer o que ela precisa fazer na parte dela. Ok? Bom, então a questão é que os tipos abstratos de dados, quando eles são implementados usando structs, eles possuem operações que não são fortemente ligadas aos dados. Ou seja, nós temos os dados, que é a struct em si, e nós temos as operações que são as funções para operar em cima desses dados. Só que não existe aqui uma ligação tão firme, igual existe, vocês vão ver agora, na orientação a objetos. Quando a gente vai definir um tipo abstrato de dados na orientação a objetos, a gente faz isso através de uma classe. Então, se você vai tratar uma conta bancária no sistema orientado a objetos, você vai criar uma classe para poder representar a conta bancária. E aí, os dados da conta vão ser atributos da classe e as operações da conta vão ser métodos da classe. Bom, mas qual que é a diferença? Não parece a mesma coisa, né? Mas na verdade não. Por quê? Porque as classes podem encapsular os seus dados. Ou seja, elas podem proteger os seus dados. As classes podem impedir que os dados sejam acessados de fora dela. Então, enquanto aqui no paradigma estruturado você não consegue impedir que a struct seja alterada diretamente sem passar pelas funções, na programação orientada a objetos você consegue. Então você consegue impedir que os atributos estejam visíveis ou acessíveis de fora da classe, de forma que se a pessoa quiser alterar os dados, ela tem que passar pelos métodos, ou seja, ela só através dos métodos modificadores é que ela vai conseguir
mudar os dados que estão lá dentro da classe, certo? Então a classe ela tem total controle sobre como e se os atributos podem ser alterados, ok? Então em orientação a objetos é importante a gente saber separar o que uma classe faz de como ela faz o que é preciso, tá? O que ela faz é representado pelos métodos que são acessíveis fora da classe, que a gente chama de interface de comunicação, ou seja, são as mensagens que a gente pode mandar para o objeto, ok? Já o como é a implementação, são os atributos que estão definidos na classe, a implementação dos métodos. E repara que a gente pode, se outro programador precisa usar a sua classe, ela precisa saber o que a sua classe faz, ou seja, ela precisa conhecer os métodos. Mas ela não precisa saber como, ela não precisa ter a menor ideia de como você declara os atributos, ela não precisa ter a menor ideia de como é que você implementou internamente os métodos. O que interessa é que ela conheça a assinatura dos métodos para ela conseguir chamar os métodos, ok? Então, no nosso exemplo de conta bancária, você poderia então definir uma classe para representar a conta, como eu falei, e fornecer para o outro programador apenas as assinaturas dos métodos da classe. Com isso, veja que você não precisa então fornecer os dados. Tá? Antes o outro programador tinha acesso ao struct. Agora, acessando a sua classe, ele consegue só chamar os métodos. Tá? Eu não estou considerando aqui o fato de que ele pode abrir a sua classe e ler o código. O problema não é ele ler, não é ele saber. O que eu quero dizer é o seguinte, lá da classe dele, ele não vai conseguir digitar um código que consiga acessar o atributo da sua classe. Ele não vai conseguir lá da classe dele fazer alguma coisa e consiga acessar a parte interna da sua classe. Ele vai conseguir só criar objetos da sua classe e mandar mensagens para os objetos da sua classe. Ok? Então, repare que se o outro programador não puder mexer no código da sua classe, ele não tem como alterar os dados da conta diretamente. Ele vai ser obrigado a usar os métodos que você definiu para lidar com a conta bancária. Então, reforçando o que eu acabei de dizer, interface de comunicação são os métodos que podem ser chamados de fora da classe. São as mensagens que podem ser enviadas para o objeto. Então, esse nome se refere ao fato de que a gente só consegue comunicar com o objeto através dos seus métodos. Então, a gente diz que o encapsulamento é o que garante isso, tá? É o encapsulamento que garante que o único meio de acessar ou alterar os dados da classe é através da sua interface de comunicação. Não dá para alterar os dados diretamente se você não passar pela interface de comunicação. Um exemplo, para ilustrar o encapsulamento, é um telefone fixo. Telefone fixo agora está fora de moda, mas você já deve ter usado um telefone fixo. Repare que você consegue usar um telefone fixo mesmo sem saber como que ele é produzido internamente, certo? Você sabe que tem um gancho que você escuta e fala, você sabe que tem botões que você pode apertar. Como que é lá dentro dessa caixinha? Tanto faz. Inclusive tem vários telefones fixos que são diferentes lá dentro, mas isso não importa. O que importa é que a interface de comunicação, ou seja, a maneira de usar, falar e ouvir e a maneira de digitar os números, você sabe, ok? Então essa é a interface de comunicação com o telefone fixo. Você pode pegar qualquer telefone fixo que lá dentro seja tudo diferente, que não interessa. Da mesma forma a classe. Se você conhece os métodos que podem ser chamados, como que os dados estão implementados lá dentro, como que a implementação dos métodos também não interessa. Uma outra analogia é um caixa eletrônico. Você chega no caixa eletrônico, a interface de comunicação são as opções que você tem ali na hora de usar o caixa eletrônico. Como que isso está implementado lá dentro, não interessa. Okay? E você nem tem acesso, nem poderia ter, ainda mais no caixa eletrônico. Bom, encapsulamento vem da palavra cápsula, que quer dizer proteger. Então, encapsulamento significa que a classe deve proteger os seus dados. E o encapsulamento é o que garante o chamado princípio da ocultação, que, mais uma vez, a gente deve expor apenas a interface de comunicação entre os objetos. A gente tem que ocultar as partes internas da classe. Ok? Bom, como a única forma de se comunicar com o objeto e saber os seus dados é através dos métodos, isso traz duas vantagens muito importantes. Primeiro, se você mantiver a interface de comunicação sem alterações, ou seja, se você mantiver as assinaturas dos métodos, você pode alterar a representação dos dados sem afetar o resto do sistema. Então imagine que você já tivesse criado a sua classe de conta bancária, já está sendo usada no sistema o tempo todo, aí você resolve mudar o jeito como alguma coisa está implementada lá dentro, mudar a forma como o atributo está sendo declarado. Se você não mexer nos métodos que estão na interface de comunicação, na assinatura, a assinatura é o quê? É o nome do método e os parâmetros que ele recebe. Se você não mexer nisso, você pode mexer na parte interna, não tem problema. Isso não vai dar problema nas outras classes, tá? Porque as outras classes, elas estão chamando o método com aquele nome e com aqueles parâmetros. Como você faz internamente, entre aspas, é problema seu. Ok? A outra vantagem é que, para alguém conseguir usar um objeto de uma classe que você definiu, basta fornecer a interface de comunicação, ou seja, a assinatura dos métodos. Então, no exemplo que eu dei, o outro programador não tem como burlar, por exemplo, o limite da conta. Se você tratou o limite especial da conta lá nos métodos de sacar e transferir,
não tem como o outro programador burlar esse limite, porque ele não consegue alterar o saldo da conta sem passar pelos métodos que você criou. Tá? Então essa é a grande vantagem das classes, essa é uma das principais vantagens da orientação a objetos em relação ao programa que não usa orientação a objetos. Ok? É isso por enquanto, até mais.